Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu recebo com muita alegria o promotor Carlos César Barbosa. Tudo bem, promotor? Tudo bem, Sérgio. Satisfação estar aqui contigo. Nós temos vários assuntos para falar com o senhor. Primeiro, falar do seu novo visual. Não posso deixar de brincar com o senhor. Está muito bem, está rejuvenescido. Muito obrigado. De vez em quando é bom mudar, né? Parou de viajar um pouquinho ou não? Parei de viajar bastante. Tenho focado meu trabalho mais aqui em Ribeirão Preto mesmo, nas áreas em que atuo, consumidor, pessoa com deficiência, pessoa idosa, né? Tá dando certo. mais atenção ao povo de Ribeirão. Doutor, eu fiz questão de brincar com o senhor, porque todo mundo, quando fala em promotor, fica sisudo e tal. Não lembra que o promotor também é uma pessoa que tem sentimentos, que passa também por dificuldades e que merece nossos elogios quando trabalha. O senhor merece nosso elogio, a promotoria de Ribeirão, até porque entrou com uma ação aí que é a primeira do país com relação às flanelinhas, não é isso? É verdade, é verdade. Como que começou a primeira toda essa ação? decisão judicial que proíbe a atuação de flanelinhas em via pública, né? Quer dizer, é um assunto nacional, todo o país está sofrendo com isso. Exatamente. E saiu aqui de Ribeirão Preto, então, essa ação. Ribeirão Preto, né? Tudo começou com algumas representações que nós recebemos de cidadãos, né, que foram importunados pelos flanelinhas, né? Foram verdadeiramente extorquidos e posteriormente outros fatos foram se agregando a esses, pessoas que foram agredidas por flanelinhas. Verdade. E houve uma tentativa de homicídio praticada por um flanelinha contra outro, por Caramba. disputa de ponto. Até isso. Por disputa de ponto, né? Então isso tudo acabou resultando num inquérito civil, bastante substancioso, vamos assim dizer, né? E no primeiro momento nós fizemos um estudo que eu reputo muito interessante, com a contribuição até de alguns colegas do Ministério Público, e fizemos um esboço de um projeto de lei ou até mesmo de um decreto, porque já existem algumas leis municipais que estão em desuso, Sim. que não são aplicadas, né, e que versam sobre esse tema. Então nós fizemos um esboço para o Executivo e que previa a regulamentação dessa atividade, né, porque nós não somos radicalmente contra a atividade. Eu ia perguntar isso, porque de não repente somos radicalmente contra. Aqueles que exercem essa profissão de Exatamente. maneira correta ficam, puxa, tá lá o promotor querendo acabar com a gente, o que ele tem contra a gente? Não é bem Infelizmente, isso, né? esses são uma minoria, mas Certo. existem aquelas pessoas que já estão há muito tempo trabalhando como uma complementação de renda, pessoas aposentadas, pessoas... Então, nós não somos radicalmente contra. Certo. E por esse motivo é que nós propusemos uma regulamentação. Ora, vamos regulamentar. Ao invés de nós vivermos aí em meio a essas verdadeiras milícias, né? Porque isso é comparável a uma milícia. É verdade. Olha, o que você me paga para te dar proteção. Se você não me pagar, não sei o que vai acontecer com você. Já está ali, vai acontecer com o seu patrimônio. entendido. Então fica nas entrelinhas, né? Que fica ali uma forma de ameaça, né? É verdade. Então trocar esse modelo por um outro modelo, por uma brigada voluntária de guardadores de veículos, Certo. né? Que seria cadastrada no município, que teria autorização do município para trabalhar de maneira voluntária. Vale dizer, o motorista daria a gratificação que entendesse razoável, né? Se quisesse dar, sem essa coisa de explorar, sem essa coisa de cobrança. E passaria, evidentemente, por uma triagem, Certo. né? Aquele que quer prestar esse tipo de serviço, ele tem passado criminal? Se tiver, não pode prestar. Né? Como é que eu posso admitir que alguém que foi condenado por roubo, por furto, por tráfico de entorpecentes... Vai cuidar do meu carro. Vai cuidar do seu carro. Pois né? Enfim, um trabalho social também, essa pessoa precisa dessa atividade para complementação de renda, né? Então, nós fizemos isso tudo num projeto, chamamos o Executivo, vamos conversar, mas infelizmente o Executivo não se interessou pela matéria, né? Não se interessou. Teve alguma justificativa, sob doutor? o argumento de que não concebia como lícita essa atividade, né? Entendi. Não concebia como lícita. Aí não nos restou outra alternativa, né, senão judicializar essa questão. Aí nós entramos com uma ação contra o município e contra o Estado. Estado que eu falo aí, você liga isso à Polícia Militar. Certo. Por que município e Estado? Porque o município tem a obrigação de fiscalizar, de autorizar e fiscalizar
todo tipo de atividade econômica que se desenvolve em via pública. Certo. Não é? Se você quiser abrir uma banca de jornais, você vai ter que ter autorização do município. Não é? Se você quiser realizar um trabalho ambulante no centro da cidade ou na cercania, você tem que ter autorização do município. Lógico. Então, o município foi réu por conta disso. O Estado, porque você não pode permitir que a segurança pública seja delegada a um particular. É verdade. E um particular, na maioria das vezes, desqualificado. Um bandido. Pois né? é. E nós conseguimos vencer a ação em primeira instância. Houve recurso de ambos os réus. E nós ganhamos também no Tribunal de Justiça. Então, hoje a decisão já está valendo. Embora ela ainda seja passível de recurso, né? Mas esse recurso não é recebido com efeito suspensivo. Entendi. Então, ela já está valendo. É interessante que na sentença eu li, assim, eu não entendo muito do juridiquês de vocês, mas parece que na sentença veio dizer que isso é realmente um problema nacional, que as pessoas estão sendo mesmo extorquidas em todas as partes do país, e é verdade, né, doutor? E essa decisão é inédita, né? Vamos torcer até para que em outras localidades o poder público também se interesse por esse tema, né? Porque é um tema que precisa ser tratado, que equivale, como eu já disse e repito, a uma milícia, né, que constrange o cidadão. Olha, você paga os seus tributos, você tem todo o direito de estacionar o seu veículo no meio-fio. Se tiver área azul, você vai pagar área azul. Se não tiver, você tem todo o direito. Quem tem que dar segurança para você não é o cidadão, não é o flanelinha, é a polícia militar. Né? É a polícia militar. E se alguém quiser exercer uma atividade de guardar veículos, ela é que obtém a autorização do município. Exato. Daí a nossa proposta, né, de regulamentar esse tipo de atividade. Doutor, a gente tem notícia de que em alguns eventos cobrava-se até R$100 para estacionar. E antecipado. Porque você não tinha nem a garantia que alguém ia olhar o seu carro. Não é razoável isso, né? E na maioria das vezes não olham, né? Porque eles procuram fazer o maior volume possível de abordagens, né? E na maioria das vezes não olham o carro. Quer dizer, é algo que nós não podemos suportar mais. Nós temos que ter coragem de enfrentar isso. Agora, tem um outro lado que está até aqui no Jornal A Cidade, de hoje. Hoje que eu estou falando hoje é sexta-feira, 15, né? Porque esse programa vai ser reprisado. Tem um sindicato em Ribeirão Preto que diz que existe uma permissão legal. Nós já fizemos uma matéria com o senhor, que já foi para Brasília, para São Paulo, mas eu gostaria de perguntar de novo aqui nesse programa. Existe mesmo um sindicato? O sindicato é legal, a lei, eles estão amparados em alguma lei ou eles estão equivocados? Na verdade, eles trabalham ainda com base numa lei de 1977, se não me engano. Né? Essa lei ela não foi recepcionada pela Constituição. No nosso entendimento, a Constituição revogou essa lei. Constituição de 88. De 88. Isso. Né? Revogou essa lei por quê? Porque ela obrigava a sindicalização do indivíduo. Certo. E hoje a Constituição diz o quê? Que não é mais obrigatória a sindicalização. Ninguém é obrigado a se associar, a se sindicalizar. Então, no nosso entendimento, né, embora possa existir mesmo esse sindicato, nós entendemos que ele não está em consonância com a legislação atual. Né? Então, não de teria... modo que a decisão judicial afetaria também essas pessoas. Então, eles não têm como dizer, olha, nós estamos fora dessa decisão. No nosso entendimento, eles não têm como dizer isso. O que eles teriam que fazer, doutor? Essas pessoas de bem, que querem trabalhar, que estão no sindicato, o que elas têm que fazer? Abraçar essa causa do Ministério Público. Não é? Nessa junto com o Ministério Público? Nessa semana, nós tivemos uma reunião muito interessante lá no Ministério Público, não é? Com os representantes da Polícia Militar e com o representante do Executivo. A prefeita foi representada pelo secretário Luquezzi Júnior, não é? Certo. E nós retomamos a discussão a respeito da regulamentação. E eu confesso que eu saí da reunião entusiasmado, porque eu percebi que o secretário se sensibilizou com a possibilidade de regulamentar, né, e nos prometeu retomar esse tema no âmbito do Executivo. Né? Então, o que eu penso que essas pessoas têm que fazer hoje é pressionar o Executivo para falar, gente, vamos regulamentar isso, vamos ter a coragem de regulamentar isso, para que nós, do bem,
possamos trabalhar. Lógico. Não é? Porque existem pessoas que realmente eu reconheço, que trabalham direitinho, que não atrapalham o cidadão, não é, que não fazem pressão na exigência de pagamento. Não é? Existem essas pessoas. Então, eu quero que essas pessoas me ajudem a conseguir a regulamentação dessa matéria. Não vejo o Ministério Público como inimigo, mas exatamente, como um aliado. Amigo, porque quando nós regulamentarmos isso, nós excluiremos dessa atividade todas essas pessoas que não têm qualificação. E que às vezes que até não têm ameaçam qualificação, esses de bem, né? e que são verdadeiros bandidos, né? Porque praticam crimes de ameaça, crimes de até mesmo de extorsão, né, contra o cidadão. E contra os próprios flanelinhas de bem, né? Que Exatamente, querem o ponto dele, exato, né? Eles exato. vêm com violência, né? Exato, Eu fiz referência. Quando nós instauramos o inquérito, nós tínhamos lá boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, por causa de briga de ponto. Poxa, você vê onde chega esse negócio, né? Tá, e o cidadão agora que estaciona o seu carro e porque ainda não há fiscalização. Hoje mesmo, estava comentando com o senhor, hoje pela manhã, eu mesmo já fui abordado por uma pessoa assim. O que o cidadão deve fazer? Além de manter a calma em primeiro lugar, porque a gente não sabe quem é que aborda a gente, né? Nós procuramos traçar uma estratégia com a Polícia Militar, né? Uma estratégia bastante racional, né? Bastante ponderada, e também fiquei muito feliz com a promessa de empenho da Polícia Militar nessa questão. Então, ela vai começar, a partir de agora, a abordar essas pessoas, a esclarecer a essas pessoas que não podem mais trabalhar nessa atividade, porque existe uma decisão judicial que proíbe essa atividade, e se eles continuarem trabalhando, eles podem ser enquadrados num crime de desobediência. Então, no primeiro momento, eles vão ser orientados. Vão fazer uma orientação, um trabalho informativo, educativo. Num segundo momento, vão reprimir, vão começar a prender essas pessoas pelo crime de desobediência, né? Com relação ao cidadão abordado, a recomendação nossa é que faça contato com a polícia. Com a Polícia Militar. E faça contato com a polícia. Ligue para a polícia. Olha, em tal lugar aqui tem um sujeito, né, que está abordando as pessoas. Né? Então, isso é importante. Inclusive, a promessa que nós temos da Polícia Militar é num próximo grande evento de Ribeirão Preto, né? Talvez o Come Fogo, dia 20 agora, né? Fazer um trabalho bastante significativo nesse sentido, de educar. Olha, não pode mais ficar aqui, não fique mais aqui, se continuar nós vamos prender. Ok, então fica aí aos flanelinhas, aos trabalhadores de bem, que procurem então a administração municipal, o próprio Ministério Público, tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos, né? O sindicato, se quer que existe. Para se orientarem, né, para buscarem também seus direitos. As pessoas de bem têm que buscar seus direitos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E se nós conseguíssemos regulamentar isso, também seria alguma coisa pioneira no país, não é? Pois é. Ter uma brigada de pessoas voluntárias, uniformizadas, né, treinadas, não é? Nós nos propusemos a treinar essas pessoas. A PM já se dispôs também a ajudar nesse treinamento. Seria pessoas que PM, poderiam ajudar na segurança. Exato. Olha, passa a mão no celular, tem um suspeito aqui em tal lugar. Não é? Então, nós substituiríamos esse modelo de milícia por um modelo auxiliar de segurança mesmo. Exatamente. Seria muito bom. Pessoas de bem, que conhecem todo mundo, que geralmente estaciona ali, vê alguém diferente. Avisa a PM, né? Não vai ter o poder de polícia, não é isso, mas avisar. Não vai ter, mas avisa, né? Avisa. Então, é isso. Seria interessante. Agora, doutor, vamos falar de outros assuntos. A questão da judicialização do Legislativo. Isso foi tema de uma palestra em Louveira, eu estive participando, até um juiz fez alguns comentários, mas eu gostaria de ouvir do senhor também, da nossa cultura aqui, como é que se vê isso. A questão de assuntos que não são resolvidos ou ficam no impasse no Legislativo e corre para o Ministério Público. Como é que o senhor vê toda essa atuação? Essa questão não é nova, né, Sérgio? Ela ocorre no âmbito federal, ela ocorre no âmbito estadual, ocorre em âmbito municipal, né? Certo. E ela ocorre por quê? Na minha opinião, primeiro porque os partidos não são bem estruturados, né? Os partidos não são bem estruturados e o modelo de poder, não é? Ele, na maioria das vezes, ele acaba funcionando como que um rolo compressor.
agregando uma série de partidos e acabando, e quase que minimizando a oposição. Então, esse é um modelo que funciona em todo o país. Você dificilmente vai encontrar... Todas as esferas, né? Você dificilmente vai encontrar em qualquer estado ou qualquer município, não, aqui a oposição domina. Isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque existe essa cultura do executivo acabar engordando a sua base de sustentação, trazendo todo mundo, né? Oferecendo cargos e tal, isso a gente sabe. O que acontece? A oposição acaba ficando isolada. Você acaba, em toda a esfera, ela acaba se minimizando muito. E a Constituição diz o seguinte, que nenhuma questão pode ficar alheia ao Poder Judiciário se o interessado quiser levá-la para o Judiciário. Ou seja, o Judiciário está aberto, né, para discutir qualquer questão. Ninguém pode, sob o pretexto de que, não, isso tem que ser discutido aqui internamente, né, ninguém pode impedir que alguém vá ao Judiciário discutir aquela questão. Certo. Então, eu, particularmente, acho que isso faz parte do modelo democrático. Mesmo que a Justiça depois decida que aquilo é uma questão interna, mas exatamente, ele pode levar. Exatamente. Certo. E o Ministério Público acaba entrando nesse jogo porque também. É provocado, né? Porque é provocado. Hoje você tem as promotorias do patrimônio público, não é? Que são muito assediadas pelos políticos e por pessoas que acompanham a política. E nós, no Ministério Público, também temos que ter muito cuidado, muito critério, para evitar que uma instituição séria como a nossa seja usada, não é? Politicamente. Politicamente, exato. Seja usada para defender questões não muito bem resolvidas, né, que não configuram exatamente uma ilicitude. Né? Acredito que, se nós tivéssemos um modelo político um pouco diferente, partidos mais fortes, isso diminuiria, essa questão diminuiria. O senhor acha que nós estamos precisando de uma reforma política? Já faz tempo, né? É urgente, Eu né? acho que já faz tempo que estamos precisando de uma reforma política. Hoje não existem partidos políticos mais, hoje existem grupos, existem interesses pessoais, né? E os partidos do nosso país entraram numa crise muito grande, porque todos eles acabam, de uma maneira ou de outra, abrindo mão dos seus propósitos, dos propósitos para os quais ele foi fundado, né, para se aliar ao Poder Executivo, na grande maioria das vezes. Né? Então, aquelas propostas partidárias, olha, até aqui o estatuto do nosso partido, que prevê isso, aquilo outro, aquilo é letra morta, acaba ficando como letra morta, em troca de quê? Em troca de apoiar o governo, por conta de cargos, por conta de outros benefícios. Né? Os partidos realmente não têm mais um plano, algo que você fala assim, não, esse partido existe, né? ele vai por essa linha. Ele tem uma coerência, tem uma... Não tem. O último que nós tivemos notícia na Nova República que tinha uma coerência era o PT, né, que era um partido tido como um partido muito forte no legislativo, um partido combativo na oposição, né? Mas depois que chegou ao poder também se uniu com outros partidos claramente de tendências ideológicas diferentes. Né? Exato. Doutor, agora eu não sei se é a sua área, mas a gente sempre pode perguntar. Essa questão de pessoas que dirigem embriagada, quando nós vamos acabar com isso? Quando essa lei vai mudar? O Ministério Público, o que pode fazer? Não pode fazer? Os juízes ficam amarrados também na lei. Até quando nós vamos ver notícias como essa? Homem que matou a avó e neta é solto. A questão da embriaguez. Já existe uma lei, que é uma lei bastante rigorosa, mas que tem que ser cumprida, né? Quer dizer, tem que existir fiscalização. Tem que existir fiscalização. Então, mas nesse caso, doutor... Eu tenho um exemplo interessante disso, que é a cidade do Rio de Janeiro. Sim. No Rio existe uma fiscalização rigorosa com relação funcionou. E funciona bem, funciona muito bem. Agora, tem que existir fiscalização. Né? Tem que existir fiscalização. A questão da lei penal. A lei penal, ela oferece uma série de aberturas, né, para que o cidadão responda a processo pelo crime praticado em liberdade. Liberdade. Quer dizer, com exceção de alguns crimes chamados hediondos,
em todos os demais crimes, exceto se o indivíduo fugiu, e aí é o caso de se decretar uma prisão preventiva, ou se ele vai ameaçar a prova do processo, aí é o caso de se decretar uma prisão preventiva, não é? Exceto essas situações, a lei dá o direito de responder em liberdade. E isso, de alguma maneira, deixa a população indignada. Não é? Deixa a população indignada. Eu diria o seguinte, particularmente, falando em meu nome, Carlos César, com razão. Com razão. Eu não vejo razoável também. Nós precisaríamos endurecer um pouco mais a legislação penal. Não é? Mas isso também... uma reforma também nessa área? Com certeza, mas aí também é uma questão de política criminal. Hoje nós temos milhares de mandados de prisão expedidos no estado de São Paulo. Eu imagino que se todos eles forem cumpridos, nós vamos precisar de uns 2 ou 3 presídios novos, ou mais, talvez. Né? Então há uma política criminal, que a gente observa isso claramente, cuja tendência é facilitar cada vez mais a vida do bandido. Pois é. Né? Ficar o mínimo possível na cadeia. E a população vai percebendo isso. A população percebe isso e esse é um tema que tem que ser amplamente debatido pela população, né? E a população tem que exigir dos legisladores que haja mudanças. Que melhore essa questão, né? Que essa questão seja revista em nosso país, porque é um país que tem muita criminalidade. Tem muita criminalidade. E causas de criminalidade. Primeiro, na minha opinião, a possibilidade fácil de reincidência. Ou seja, o sujeito vai preso, é solto, comete crime de novo. A fragilidade da legislação. Sim. E segundo, pouco policiamento. Pouco policiamento ostensivo. Pouco policiamento ostensivo. Né? Para a gente citar um exemplo aqui, a Nova York, do Rodolfo Giuliani, né, do prefeito Giuliani, naquele famoso tolerância zero. O que ele fez para consertar a criminalidade em Nova York? Ele aumentou o efetivo policial, ele aumentou o salário da polícia, ele criou conjuntos residenciais próprios para os policiais. O que é uma coisa, até parece ser lógica, exatamente, né? Porque como é que o policial vai morar lá do lado do bandido? Essas 3 medidas já foram de uma importância muito grande, não é, para fortalecer. E ocupou aqueles lugares antigamente ocupados por bandidos. Há um bairro em Manhattan, que é o Meatpack District, onde havia lá uma série de frigoríficos, etc., que era lugar de tráfico de entorpecente, de roubo, etc. A polícia ocupou aquele lugar. Porque onde falta o Estado, onde o Estado não aparece, o bandido vai lá e toma conta. Mas não houve também um apoio da população, da imprensa em geral, ou o senhor acompanhou isso mais de perto? A imprensa também não caía matando em cima deles? Porque aqui no Brasil o que acontece, a gente percebe que a polícia está desacreditada. Quando ela vai e prende alguém, já logo sai no jornal que ela usou de violência. Em algumas situações é verdade isso. Mas não dá também para dar flor para bandido, né, doutor? É uma situação complicada. Eu tenho muito respeito pela polícia e acho que os policiais sofrem muito também, né? Sofrem muito. A atividade policial é uma atividade muito difícil. Difícil, estressante. É uma atividade muito difícil, muito estressante, pouco valorizada. Né? Então eu acho que nós precisaríamos investir mais na polícia, na formação do policial, no salário do policial, na qualidade de vida do policial. Exato. Eu acho que isso seria fundamental. E aumento do efetivo. Né? A polícia na rua é muito importante. Pois é, a presença da polícia já inibe, né? E a gente sabe muitas vezes que a história do quartel, né, o pessoal ficar no quartel, às vezes é por razões até econômicas. Né? Porque você não tem condição financeira de colocar todo efetivo na rua. Complicado, né? Isso. Então é uma questão. Tem solução? Tem solução. Mas passa por uma decisão política de enfrentar o problema. Não, vamos enfrentar esse problema, vamos olhar esse problema de frente, enfrentar esse problema e fazer o que tem que ser feito. Fazer os investimentos que tem que ser feitos, né? Eu acho que isso tem solução. Eu acho que nós podemos melhorar muito o índice de criminalidade do nosso país com algumas medidas. E com relação à maioridade penal, o que o senhor nos diz disso? Essa é uma outra questão que eu tenho. Porque está muito em moda falar isso, eu também não posso escapar do assunto. Eu tenho uma posição
que não é exatamente a mesma posição da maioria dos colegas meus que atuam na área da infância e juventude, não é? Eu sou favorável à redução da maioridade penal. Eu sou favorável à redução para 16 anos. 16 anos. Né? 16 anos. Por quê? O senhor, então, como a maioria da população está achando que o cara com 16 anos já sabe o que está fazendo? Com certeza. Nós temos hoje um outro mundo. Nós vivemos no mundo da informação, no mundo, quer dizer, e há uma sustentação jurídica nessa visão também, que é o seguinte: o Código Penal, quando tratou daquilo que a gente chama de imputabilidade, o que é imputabilidade? É a capacidade de responder por um crime. Certo. Não é? Então, quem é o inimputável? O inimputável é aquele que não tem capacidade de responder por um crime. O que a lei fala do inimputável? É aquele que não tem capacidade para entender o caráter criminoso do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Agora eu pergunto para você, um jovem de 16 anos hoje não tem a capacidade de entender o caráter criminoso do fato que está praticando? Tem. E de se determinar de acordo com esse entendimento? Tem, sim. Né? Mas aí é uma outra questão de política criminal. Eu acho que o nosso Estado ele não é preparado ainda, né, para a criminalização de pessoas mais jovens. Né? Nós teríamos que ter estabelecimentos próprios. Né? Nós não poderíamos misturar o jovem de 16 anos com o bandidão lá, né? Lá em Presidente Prudente, Presidente Epitácio, em Tremembé. Não poderíamos, né? Isso teria de existir um regime especial de prisão para essas pessoas. Né? Mas nós não estamos conseguindo sequer manter os jovens de hoje na Fundação Casa, que já está superlotada. Houve uma ação, parece, do Ministério Público também para evitar isso, porque acaba virando uma coisa desumana também. Aí o sujeito sai de lá pior do que entrou, evidente. Isso porque a medida socioeducativa, que é aplicada ao jovem, assim como a pena que é aplicada ao maior, ela tem um caráter de ressocialização também. Ela não é só punitiva. Certo. Ela tem por objetivo trabalhar o preso na cadeia, trabalhar o jovem na instituição onde ele está abrigado, né, para fazer com que ele possa se reinserir na sociedade de outra maneira, de outra forma. Né? Mas, infelizmente, isso não acontece pela superlotação. E aí vai agravando cada vez mais, né? A pessoa maltratada sai de lá mais revoltado e vai descontar na pessoa que está aqui fora, que não tem nada a ver com isso. Né? Nós vivemos num país com grandes problemas sérios, né? E o que a gente torce é para que tenhamos um dia governantes com a capacidade, com a coragem de enfrentar esses problemas. Tá, para nós terminarmos, falta só 5 minutos, eu ia lhe perguntar, vou lhe perguntar, o senhor acredita no futuro? Com certeza. Está otimista? Está esperando que alguém aí fale assim, não, peraí, eu vou fazer. Eu acho que nós temos uma democracia relativamente nova, né? Relativamente nova. Temos que caminhar muito ainda, né? Temos que caminhar muito. Nós temos um Estado democrático ainda um pouco no papel. Nós precisamos sair um pouco mais do papel, né? Eu acho que a democracia pressupõe liberdade de pensamento, e liberdade de pensamento pressupõe educação. Né? Aquele que não tem educação, que não tem formação, ele não tem senso crítico. Então, é difícil dizer que você tem uma democracia plena onde não existe educação, onde as pessoas não têm a capacidade de pensar de maneira crítica. Né? Então, eu acho que nós precisamos caminhar bastante ainda para uma democracia melhor. A democracia ainda não é um projeto. O nosso país, não é vivemos uma democracia, tem gente que bate no peito. Vivemos numa democracia, mas com muitos defeitos, Precisamos melhorar muito essa democracia. E o senhor acha que esse papel da TV Câmara, que o senhor está numa TV legislativa, que é de uma rede legislativa, e está falando até dos defeitos do legislativo, isso é democracia? Isso é democracia, isso é importante. Esse tipo de conversa aqui ajuda a despertar o senso crítico do cidadão, do telespectador. Os próprios vereadores que vão ouvir. Eu acho que é uma prestação de serviço extraordinária que o Legislativo entrega à população. Né? Eu acho que isso é educação, é você despertar o senso crítico, é você trazer ideias, discutir ideias, debater ideias. Né? Ok. A TV Câmara, o ano que vem, vai fazer um seminário, o senhor já aceitou aí o nosso convite, eu quero agradecer aqui já, um ano antes. Nós vamos fazer um grande seminário aqui, vamos trazer temas aí, trazer a população, pessoas do judiciário, o legislativo, do executivo, e eu creio que nós podemos contribuir com alguma coisa.
Você sabe que eu gosto dessas iniciativas e sempre que convidado, pode contar comigo. Muito obrigado, doutor. Tem mais alguma coisa que o senhor quer falar? Não, só te agradecer pelo convite, Sérgio. Eu fiquei muito honrado de ter sido convidado para estar aqui hoje. O senhor é comercialino? Eu sou comercialino. Comercialino. Eu sou comercialino. Sofredor. Sofredor? Além de comercialino, é o quê? Eu sou santista também, Santista. Né? Da geração Pelé. Geração né? Pelé. Então essa o minha geração... me deu alegria ontem, né? Hoje, sei lá quando foi. Foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Tá alegre hoje, então tá bom, né? Hoje menos triste. Porque do outro lado o comercial tá bem fraquinho, né? É isso aí, mas acreditamos no futuro, né? Acreditamos. Então tá bom, muito obrigado, doutor. Obrigado, Sérgio. Você que nos acompanhou, nós brincamos um pouco com o promotor para você entender que a promotoria está do lado da população. E o assunto que foi falado aqui, com relação às flanelinhas, eu fiz de novo essa brincadeira com o doutor, para você que é flanelinha, gente do bem, procure o Ministério Público, procure o Executivo, são pessoas que estão interessadas em te ajudar. Continue com a nossa programação e muito obrigado. Tchau, tchau.